Olá! Vamos imaginar a cena. Uma nação inteira ali bem na porta do seu destino. Pensa só, depois de 40 longos anos de uma jornada épica e bem desafiadora pelo deserto, eles finalmente chegaram. Estão nas planícies de Moabe. O clima é de pura expectativa, de transição. A promessa de uma nova era está no ar. É sobre esse momento tão decisivo que a gente vai conversar hoje. E essa frase aqui, ela resume tudo. O deserto não é acidente geográfico, mas escola divina. Aqueles 40 anos não foram um erro de percurso, não. Foram uma sala de aula a céu aberto, um treinamento daqueles. E agora, agora é a prova final. Então, para começar, vamos mergulhar no coração dessa tensão histórica. Pensem bem, uma geração inteira que viu a escravidão e a liberdade ficou pelo caminho. Agora, uma nova geração, que nasceu e cresceu no deserto, está prestes a receber uma promessa que seus pais só puderam ver de longe. E que jornada, hein? 40 anos se passaram desde a saída do Egito. Desses, 38 foram de pura peregrinação, uma disciplina mesmo. Mas o agora é o que importa. Eles estão ali, nas planícies de Moabe, e do outro lado do rio está Jericó. O primeiro grande desafio, a porta de entrada para a Terra Prometida. O destino está literalmente à vista. O contraste entre essas duas gerações é gritante. A geração do Sinai, aquela que viu os milagres no Egito, não entrou. A jornada deles acabou no deserto. Daquela multidão toda, só sobraram dois, Caleb e Josué. Agora é a vez dessa nova geração. Uma turma que foi forjada no deserto, que está pronta para conquistar o futuro. Certo. E qual o primeiro passo para preparar uma nação inteira para a conquista? Um censo. Mas, olha, não se enganem, isso é muito mais do que só contar gente. É um ato de organização, de estratégia e, mais importante ainda, um ato de fé. É como se eles estivessem dizendo: a gente acredita que a promessa vai se cumprir e já estamos nos organizando para isso. E esse censo tinha dois objetivos bem claros, bem práticos. Primeiro, organizar Israel como um exército para a invasão de Canaã, que estava prestes a acontecer. E segundo, preparar a divisão justa da terra, que seria a herança de cada tribo, de cada família. Ou seja, guerra e lar. Tudo começava com essa contagem. O resultado é impressionante. 601.730 homens prontos para a batalha. Agora, mais fascinante mesmo é que esse número é quase idêntico ao do primeiro censo 40 anos antes. Parem para pensar no que isso significa. Mesmo com uma geração inteira morrendo pelo caminho, com todas as dificuldades e o juízo divino, Deus preservou o seu povo. A promessa de que eles seriam uma grande nação continuava de pé. Mas os números totais contam só uma parte da história. A revelação de verdade está nos detalhes, na composição das tribos. A tribo de Judá, por exemplo, cresceu, e muito, chegou a 76.500 homens. Por outro lado, a de Simeão, essa foi reduzida drasticamente para pouco mais de 22 mil, talvez como consequência da infidelidade deles. Fica muito claro que não tem acaso aqui. É a mão de Deus, sabe, orquestrando o futuro de cada pedacinho daquela nação. Mas aí, no meio dessa contagem toda de estratégia militar, surge uma história humana e totalmente inesperada. Uma história de coragem que mais parece um drama de tribunal, e as protagonistas são 5 mulheres que ninguém esperava. A questão que elas levantaram era essa. O pai delas tinha morrido sem deixar filhos homens para herdar a terra. Pela lei da época, isso significava uma coisa: o nome e a herança da família iam simplesmente sumir, desaparecer da história de Israel. Era uma crise legal e, ao mesmo tempo, existencial para elas. Só que essas 5 mulheres não aceitaram esse destino caladas. Os nomes delas ecoam até hoje por causa da sua coragem. Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Tentem visualizar a cena. Elas, sozinhas, se apresentando diante de toda a liderança de Israel. Moisés, o sumo sacerdote, os príncipes, todo mundo ali. A coragem delas é notável, para dizer o mínimo. O apelo delas foi direto, foi forte. Elas não estavam pedindo só um pedaço de terra. Elas estavam lutando pela memória do pai, pela continuidade da família delas dentro da história da promessa. Era uma questão de justiça, de identidade. E aqui a história tem uma virada daquelas. Moisés, com toda a sua sabedoria, não decide sozinho. Ele leva o caso direto a Deus. E a resposta divina é clara, é transformadora. As filhas de Zelofiade têm razão. Com essa frase,
Deus não só resolve o problema delas, mas cria uma nova lei. Num mundo totalmente dominado por homens, essa decisão de justiça e inclusão não era só avançada, era revolucionária. Ok, a questão da justiça foi resolvida, mas um desafio ainda maior já estava surgindo no horizonte. Moisés, aquele pilar da nação, o líder que guiou o povo por 40 anos, ele sabia que o tempo dele estava acabando. E a grande pergunta no ar era: como garantir que a passagem de poder não virasse um caos, um vácuo de liderança? E é aqui que a gente vê o coração de Moisés. Quando ele fica sabendo que não vai entrar na Terra Prometida, a preocupação dele não é com o próprio legado, com a sua decepção, nada disso. Ele ora a Deus pedindo um novo líder, para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor, um verdadeiro pastor, até o último minuto. A resposta de Deus vem rápido. A escolha é Josué. E a principal qualidade dele não era nem a habilidade militar, mas algo muito mais profundo. Ele era um homem em quem está o Espírito. A sucessão é feita de um jeito exemplar, de forma ordenada, pública e com a direção de Deus. Josué é apresentado para todo mundo, e Moisés, no ato super simbólico e poderoso, coloca as mãos sobre ele, transferindo a autoridade, tudo para garantir que não haveria um vácuo de poder. Mas claro, esses eventos não são só crônicas de um passado distante. Eles são como sementes que foram plantadas na história e que florescem com um significado muito mais profundo, um significado que ecoa até hoje. E essa conexão entre o passado e o presente fica muito clara. A herança da Terra Prometida para Israel é um tipo, uma sombra da nossa herança celestial em Cristo. O coração de pastor do Moisés se cumpre perfeitamente em Jesus, o bom pastor. E a liderança de Josué, que levou o povo ao descanso na terra, aponta para Jesus, que nos leva ao descanso eterno. Isso tudo nos deixa lições muito poderosas. A coragem de levar nossas causas a Deus, um chamado para uma liderança que serve e a ordem de lutar por justiça. Então, as lições que a gente tira do deserto são super práticas. A ousadia respeitosa das filhas de Zelofiade nos ensinam a levar nossas causas a Deus. A sabedoria de Moisés nos mostra que decisões importantes precisam de oração, não de impulso. E o exemplo dos dois nos desafia a cuidar das pessoas, a preparar sucessores e a lutar por uma comunidade que seja mais justa e mais inclusiva. E a gente termina com essa pergunta para refletir. Se o deserto não é um acidente, mas uma escola divina, qual é a lição que está sendo ensinada na nossa vida hoje? A história de Israel nos mostra que mesmo nos lugares mais áridos, Deus está trabalhando, ensinando e nos preparando para a promessa.